Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou uma das integrantes do grupo 4N5 da disciplina Projeto Integrador do eixo das licenciaturas do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os outros integrantes são a Deise Alves Vitorino, a Elaine Souza Carvalho e o Erickson Ribeiro. O tema do nosso projeto integrador é videoaulas sobre problemas com frações para turmas do sexto ano do ensino fundamental com crianças autistas. Diante desse cenário de aulas presenciais suspensas devido à pandemia causada pelo coronavírus, houve a implementação do ensino à distância para todos os níveis educacionais. Dessa forma, as plataformas digitais foram ferramentas muito utilizadas e que possibilitam o acesso dos alunos e dos professores a esse encontro virtual, mas em contrapartida podem promover também a dispersão da atenção, especialmente para alunos dentro do TEA, que têm uma percepção diferente no sistema sensorial e podem apresentar uma sobrecarga ou um baixo estímulo sensorial durante essas videoaulas. Sendo assim, a elaboração e planejamento das aulas é de extrema importância, lembrando que o planejamento dentro da educação inclusiva precisa respeitar as adaptações necessárias para atender às demandas das necessidades educacionais dos estudantes e ainda ser realista de acordo com o cotidiano da vivência escolar daquela disciplina, dentro da sala de aula, tanto presencial como da remota. Sendo assim, o desafio era, dentro aí do contexto da matemática, né, nesse cenário, fazer com que as crianças aprendessem problemas com frações nas aulas remotas, em classes que possuem alunos com transtorno do espectro autista, considerando tanto a diversidade das necessidades educacionais e das formas de aprender dos alunos com e sem autismo. O problema do projeto integrador precisa surgir num contexto social e, para identificar uma dificuldade no cenário educacional, foi realizada uma entrevista com algumas professoras que destacaram as dificuldades vivenciadas dentro do ambiente educacional à distância, do ensino à distância, na matemática. A partir da análise das entrevistadas, então surgiu a seguinte questão-problema: como desenvolver videoaulas de conteúdos complexos matemáticos envolvendo lúdico para turmas que possuem crianças autistas? Sendo assim, foram definidos dois objetivos, os objetivos específicos e o objetivo geral. O objetivo geral foi elaborar um plano de aula para aulas remotas, abordando problemas com frações para turmas com alunos autistas do sexto ano do ensino fundamental. Os objetivos específicos foram desenvolver estratégias para que os alunos pudessem identificar informações sobre as frações dentro dos problemas, elaborar um protótipo do plano de aula sobre problemas com frações, elaborar uma tábua avaliativa do plano de aula para que as professoras analisassem esse protótipo e reelaborar então o plano de aula a partir da avaliação das professoras participantes. Para isso, nós usamos a metodologia de Design Thinking, que é usada em busca da solução de problemas. Dentro da educação, ela é conhecida como aprendizagem investigativa, trabalhando de forma colaborativa e desenvolvendo a empatia. Nesse modelo, o estudante participa como formador de conhecimento e não apenas como receptor da informação. Não existe uma única forma correta de aplicar. O que existe são etapas a serem exploradas como o processo de resolução dos problemas. Quando usadas dentro da sala de aula, essas etapas trazem mais dinamismo, mais envolvimento e um sentimento de pertencimento. Ao propor, então, novos processos de ensino e aprendizagem, o Design Thinking colabora para um redesenho das aulas. E essa metodologia é composta por 5 fases: a descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Todo o processo de Design Thinking começa com uma observação das pessoas envolvidas no desafio. Isso faz parte da etapa de descoberta. Sendo assim, é possível entender quais são as necessidades antes de começar a pensar no projeto. A etapa seguinte é a etapa de interpretação. Nessa fase, é necessário deixar as percepções, os insights surgirem na conversa com o grupo envolvido. Sendo assim, compartilhar anotações e registros de pensamentos, observações é extremamente fundamental. A terceira fase compreende a etapa de ideação, onde acontece a geração de ideias, também conhecido como o momento de brainstorming, onde todos os participantes vão apresentar as suas ideias, seja por meio de palavras ou de desenhos, sem preocupação ainda com a escolha das ideias, e sim com a quantidade de ideias jogadas aí nessa discussão. Segue-se a fase de ideação, a fase de experimentação, que é a fase que vai dar vida a essas ideias, criar protótipos para tornar as ideias tangíveis e depois apresentar a outras pessoas que possam analisar e dar sugestões para refinar essas ideias. E por fim, nós temos a evolução, que é, a partir do momento que o projeto foi criado, planejar os próximos passos para que ele seja realizado e também acompanhado e avaliado.
A construção e o aprendizado, nesse caso, são permanentes. No nosso trabalho, a aplicação do Design Thinking se deu da seguinte forma: a descoberta foi feita pela elaboração e aplicação de um questionário para levantar a questão-problema, que foi enviado para 4 professoras cujas turmas possuem alunos com TEA. A interpretação se deu através da análise das respostas e construção da questão-problema, além da elaboração e aplicação de 2 questionários para os integrantes do grupo definirem qual seria o conteúdo matemático abordado, de acordo com o que as professoras consideraram desafiantes dentro da prática EAD. Seguindo-se a interpretação, veio a fase de ideação, caracterizada pela elaboração do protótipo do plano de aula e pela elaboração da ficha avaliativa, e também do envio para as professoras avaliarem ambos os documentos. Após isso, nós tivemos a fase de experimentação, onde tivemos a devolutiva das 2 fichas avaliativas do protótipo do plano de aula e a análise do conteúdo dessas fichas. E aí, prosseguimos para a evolução, onde, através dos feedbacks, nós elaboramos um novo plano de aula, o plano de aula final, modificando o protótipo inicial em função das respostas, dos feedbacks passados pelas entrevistadas. E, por fim, tivemos a gravação do vídeo. Então, o nosso protótipo inicial abordava aí 2 aulas, sendo que a primeira eu tinha vários problemas, sendo designados através do conteúdo de frações, e a segunda aula era a aplicação de uma receita culinária de massa de pizza. Nós levamos em consideração os feedbacks principalmente da professora especialista, da licenciada em matemática, que disse que o plano estava adequado, porém que nós precisávamos fazer aí algumas alterações, principalmente em relação ao tempo, que era muito curto para a proposta inicial de tantos exercícios, e sugeriu que trouxéssemos uma atividade lúdica da receita que fosse mais simples. Então, ela propôs que nós mudássemos a receita para que conseguíssemos realizar a execução dessa receita no pós-aula, no ambiente familiar, com os pais dos alunos ou os responsáveis. E aí, fizemos essas alterações, então o nosso plano de aula final trouxe uma redução nos problemas propostos anteriormente para que se adequassem ao tempo disponível e trouxe uma nova proposta de receita mais simples, mas que também tinha o enfoque nesses conteúdos de fração, principalmente em relação às medidas de aferição, dentro desse contexto de ambiente familiar. Então, seguindo a proposta descrita no trabalho, nós conseguimos cumprir os objetivos específicos através do desenvolvimento de estratégia para que os alunos identificassem as informações de frações dentro dos problemas, a partir da necessidade de contemplar atividades que englobassem tanto criança com TEA como a criança sem TEA, num ambiente de aulas remotas, considerando a idade escolar. Por isso, optou-se por apresentar problemas monetários que possuem o artefato de dinheiro de mentira para auxiliar na transição do concreto para o abstrato presente no 6º ano do ensino fundamental. A escolha da receita culinária foi muito importante por poder ser uma adaptação para técnicas Snosley e dar um conforto e estímulo para a criança autista, mas também permitindo que todos os estudantes percebessem a aplicação das frações no dia a dia. A elaboração da tábua avaliativa do plano de aula para as professoras analisarem o protótipo, pois somente com essa padronização seria possível comparar os posicionamentos e decidir o que deveria ser mantido ou retirado do plano de aula. A elaboração do protótipo do plano de aula sobre problemas com frações, os ajustes e a elaboração de um novo plano de aula a partir dos feedbacks das professoras participantes, com sugestões em relação à diminuição da quantidade de problemas que seriam abordados em aula e focando somente nos assuntos de monetário, devido ao tempo curto para desenvolver todas as atividades inicialmente propostas. Além disso, buscou-se uma receita mais simples que pudesse ser feita em casa, até pensando na técnica de Snosley, mas que também levasse a uma contextualização real do que for ensinado em aula com a aferição das medidas. Por conseguinte, atingiu-se uma solução para a questão-problema com a elaboração de um plano de aula que poderá ser aplicado especificamente pela professora avaliadora especialista em suas classes no momento oportuno, quando tratar novamente desse assunto. Muito obrigada e até breve.